No Enciclopédia Dabu de hoje, vamos falar sobre uma raça conhecida por ser parecida com o lobo, extremamente teimosa e fugitivos profissionais. Já sabem? Isso mesmo, estamos falando do Husky siberiano. Roda a vinheta. O Husky tem origem na Sibéria, na Rússia, na pré-história. Uma tribo nômade foi a responsável por criar os primeiros indivíduos dessa raça, principalmente para atividades de caça e também para puxar os trenós por longas distâncias. Os cães eram bem próximos dos humanos e foram muito importantes para a sobrevivência daquela população. Em 1909, esses animais chegaram ao Alasca para competir em corridas de trenó, e então chamaram muita atenção por sua velocidade, resistência e rusticidade. Isso estimulou muito o crescimento da raça na região. Mas a popularidade dessa raça aumentou mesmo no inverno de 1925, quando uma epidemia de difteria tomou conta de uma cidade isolada no Alasca e equipes de cães se revezaram para conseguir transportar o soro necessário para salvar a vida das crianças acometidas. Isso porque as condições climáticas não permitiam o uso nem de aviões e nem de navios. Então, realmente, a única forma possível desse soro chegar até essas crianças foi a partir do uso desses trenós. Esse feito heróico, que ficou conhecido como a Corrida do Soro, conferiu destaque nacional aos condutores e também aos cães, em especial Balto e Togo, que receberam homenagens na forma de estátuas e também serviram como inspiração para alguns filmes. Um dos condutores desses animais levou a sua equipe de huskies para participar de exposições e também de competições de corrida de trenó por vários estados dos Estados Unidos. E isso culminou no registro oficial da raça no American Kennel Club em 1930. Alguns anos mais tarde, em 1966, a Federação Cinológica Internacional também reconheceu o Husky siberiano. Vamos falar agora um pouco sobre as características físicas desses animais. Os machos medem de 53,5 a 60 centímetros de altura na cernelha, que é aquela região onde o pescoço encontra o dorso do animal, e pesam de 20,5 kg a 28 kg, enquanto as fêmeas vão medir de 50,5 a 56 centímetros e pesar de 15,5 a 23 kg. A pelagem desses cães é dupla, com uma subpelagem densa e uma pelagem superior curta e com pelos retos. Essa característica faz com que o pelo do husky atue como um isolante térmico, tanto no frio quanto no calor. Então, é muito grave você tosar um husky, porque você faz com que ele perca essa proteção natural. Diversas cores são aceitas pelo padrão da raça, como é o caso do preto, do cinza, do vermelho, do sable, agouti e do branco, sendo que os animais podem ser totalmente brancos ou possuir marcações brancas associadas com essas outras cores que eu mencionei. O padrão agouti é um padrão mais raro e é caracterizado por um único fio ter diferentes tonalidades. E isso vai garantir uma mistura de tons que confere ao animal um aspecto mais selvagem. Também é aceita a pelagem sable, que é caracterizada por uma base mais clara do pelo, geralmente avermelhada, e um topo do pelo com pontas mais escuras, dando uma aparência sombreada. Algumas pessoas vão se referir aos huskies que possuem uma predominância da cor preta ou vermelha como mostly black ou mostly red, respectivamente. O contrário disso seria o padrão piebald, em que há uma predominância do branco e algumas poucas manchas distribuídas no corpo do animal daquelas cores que eu já mencionei como permitidas. Os padrões Merle ou Tigrado não são aceitos e os cães com esses padrões são desclassificados nas exposições de raça, assim como aqueles animais com o pelo excessivamente longo, conhecido como woolly. Esse pelo não é aceito por ter dois pontos negativos. Primeiro, por ser mais difícil de secar e acumular umidade, o que vai predispor a problemas de pele, e também por estar associados a transtornos em locais de frio extremo, uma vez que esse pelo mais longo vai favorecer o acúmulo de neve. Quanto aos olhos, eles devem possuir um formato amendoado e uma expressão amigável, porém atenta. As cores permitidas são azul e castanho e é permitida a heterocromia, ou seja, um animal com um olho de cada cor. Em relação à personalidade, o husky é um animal brincalhão, enérgico, muito sociável,
faz uma linha mais independente, então apesar de ser muito afetuoso, ele também não vai ser aquele animal bajulador, mas tem uma característica muito importante, é um animal extremamente teimoso. Então, ele vai saber exatamente o que você quer, porque ele é inteligente, ele consegue saber o que você quer, ele só não tá afim de fazer mesmo. Alguns indivíduos podem ser mais vocais, então você pode esperar uivos e resmungos. Eles não são agressivos, em regra eles toleram muito bem estranhos e recebem pessoas de fora da convivência com tranquilidade. E tem mais duas características importantes do Husky que eu gostaria de pontuar. E eu falo isso como uma pessoa que teve um Husky e passou por situações difíceis por conta dessas duas características. A primeira seria o forte instinto predatório que eles têm. Então, apesar de se darem muito bem com outros cães, quando a gente fala de animais de pequeno porte, como coelhos, pássaros e às vezes até mesmo gatos, a gente precisa ter uma atenção, porque realmente existe um risco de que esses Huskies eles acabem predando esses animais. E um outro ponto é que eles amam correr e têm realmente um desejo por sair correndo por aí. Não é indicado você sair com um husky sem guia e muito menos manter esse animal em um local que não seja controlado, porque é muito perigoso que eles fujam e acabem até sendo atropelados. Outro ponto importante é que um husky sem gasto de energia transforma tudo em um caos. Eles são animais muito ativos, então eles precisam canalizar a energia tanto para atividades físicas quanto atividades mentais. Então, sejam corridas, caminhadas ou até mesmo aqueles brinquedos que oferecem algum tipo de desafio. Isso vai ser muito importante para poder direcionar a energia desses animais e evitar que a sua casa seja completamente destruída por um husky entediado. Em geral, é um animal de fácil manutenção. O que mais vai exigir ali cuidado e também tolerância é em relação aos pelos, porque esses animais eles vão ter uma queda de pelos acentuada. E isso se intensifica ainda mais cerca de 2 vezes por ano, quando acontece a troca de pelos desses animais. Então, em geral, em condições normais, você poderia pensar em uma escovação semanal, mas durante a troca, a escovação diária vai ser necessária. Apesar disso, são animais que não possuem odor, são extremamente limpos, então não há uma necessidade de banhos frequentes. E a atenção que a gente precisa dar aos banhos é em relação à secagem desses animais, que deve ser muito bem feita, porque como existe essa camada dupla de pelos, às vezes a gente acha que o animal está seco, mas na verdade a camada inferior ainda está úmida e isso pode predispor a problemas de pele. Além disso, se você mora em um local muito quente, é importante, adotar os cuidados, como manter o animal em um local com sombra, manter água fresca sempre disponível e evitar atividades físicas em horários mais quentes do dia. Quanto aos problemas de saúde, a gente tem alguns problemas mais comuns na raça, que seriam a displasia coxofemoral e também alterações oculares hereditárias, como é o caso da catarata juvenil, da distrofia de córnea e da atrofia progressiva da retina. Além disso, algumas doenças neurológicas foram mais recentemente identificadas, e essas doenças elas estão relacionadas a problemas de locomoção nesses cães, mas são doenças que o diagnóstico vai exigir testes genéticos, então alguns criadores já vêm fazendo esses testes para decidir se vão ou não utilizar aqueles animais nos cruzamentos, mas esses testes genéticos ainda não estão amplamente disponíveis. Agora, em resumo, vamos entender para quem esse cão é ideal e para quem não é indicado. Então, o Husky vai ser um cão ideal para pessoas que são ativas, que gostam de atividades ao ar livre, que querem um cão sociável e que não se importam com pelos e bagunça pela casa. Por outro lado, o Husky não vai ser uma boa opção para quem quer um animal extremamente obediente, para quem não tem tempo para gastar a energia do animal ou para quem tem a casa, a limpeza como uma prioridade, porque realmente vai ter pelo e vai ter bagunça. Então, nesses casos, o Husky não vai ser uma boa opção para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou do Husky siberiano. Se você tem um Husky ou já teve, conta alguma bagunça dele, porque eu tenho certeza que vai ter algum caso. Aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. É isso, um beijo da Bu!